Livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Versículo 8 e versículo 9. Isaías 55, versículo 8 diz assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos, diz o Senhor, não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, que teu Espírito, através da inspiração, possa nos ajudar a ministrá-la. Prepara cada coração como uma terra fértil, para que encontre um lugar na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Eu vinha pensando já há algum tempo e refletindo um pouco sobre esse texto. E o tema dessa mensagem é os curiosos caminhos de Deus. Repita comigo: os curiosos caminhos de Deus. Queridos, eu tenho descoberto que quem entenderá a mente do Senhor? Quem é que entende Deus? Quem pode dizer eu entendo Deus? Deus tem uma maneira toda particular, peculiar, de conduzir os seus projetos, de conduzir a sua caminhada, a sua jornada. Eu começo a pensar, quando eu penso em tentar entender a mente de Deus, eu simplesmente fico olhando os fatos bíblicos, eu digo, é impossível entender o funcionamento de Deus. E esse texto me desafia exatamente assim, sabe, aquilo que eu penso, nem sempre é aquilo que Deus pensa. Os caminhos por onde eu ando, ou eu acho que seriam os melhores caminhos, nem sempre são os caminhos de Deus. E eu fiquei pensando hoje pela manhã, eu estava pensando a respeito disso, eu falei, quantas coisas, vamos chamar assim, doidas, incoerentes, não entendíveis, você encontra na Bíblia. Eu fico pensando, imaginando essas coisas que não cabem. Abraão, sai da tua terra, do teu conforto. Tá bom, vai para onde? Não sei, vai, segue, vai, toca o barco. Vai embora, toca o barco, sabe? Vai embora. Querido, não tem cabimento. A gente sabe o final da história, então a gente eu queria ver se fosse você. Eu queria ver se fosse você. Larga tudo que você tem, larga teu parente, larga tua casa. Fazer isso já é difícil. Se Deus diz para onde, aí a gente ainda dá um jeito, mesmo que seja desafiador. Agora, quando Deus nem para onde sabe, só Deus. É só Deus. Eu fiquei pensando a respeito de alguns episódios da Bíblia, sabe, coisas assim, eu fico sem explicação. Sabe, uma hora Deus fala assim, eu vou abrir o mar para vocês. Pega esse cajado aqui, toca na beira d'água. E a hora que você tocar na beira d'água, sabe o que vai acontecer? O mar vai abrir. E ninguém vai molhar o pé. É por isso que Moisés toca e todo mundo passa pé enxuto. Atravessa aquele mar vermelho. E quando termina, Deus fecha. Legal, Deus é maravilhoso. Passa-se 38 anos depois, o povo está atravessando um rio chamado Rio Jordão. Aí José precisa atravessar o rio. E também era tão difícil quanto atravessar o mar. Aí Deus chega assim, Josué, eu vou fazer você atravessar esse mar aqui. Do jeito que eu fiz com Moisés lá atrás, eu vou fazer com você. Cabeça de Josué, vou pegar uma vara, vou tocar no Jordão, ele vai se abrir. Foi assim? Eu não entendo Deus. Aí Deus fala assim, agora para esse episódio, você vai botar a arca no ombro dos sacerdotes e vai mandar eles pisar na água. Mas não podia pisar lá, tem que pisar aqui. Vai pisar na água. E pior, a hora que os sacerdotes pisarem na água, não vai acontecer nada.
Eles não vão ver a água se abrir. Além de pisar, eles não vão ver. Eu fico imaginando Josué e Caleb que viram o mar se abrir sem pisar. Agora tem que pisar e não vai vir abrir. E Deus falou que vai passar. Aí Deus falou assim, sabe o que vai acontecer? Quando os sacerdotes pisarem nesse ponto do Jordão, eu vou cortar a água lá na nascente. Eu vou cortar a água lá na fonte. E à medida que vocês forem caminhando pela fé, e que a água for subindo, vocês não vão ver nada, mas eu já cortei, daqui a pouco a água começa a descer. E eles precisam caminhar, entrar dentro do Jordão. E queridos, dá um passo, a água está no tornozelo, está no joelho, e a água não está descendo. E eles estão andando. Mas Deus não abriu o Jordão lá? Deus não abriu o mar? Agora que, sabe, eu não sei onde a água bateu, porque a Bíblia não fala. Chegou um determinado momento que daqui a pouco a água começou a baixar, porque Deus tinha cortado a água lá em cima. Querido, quem entende Deus? Quem entende os pensamentos de Deus? Quem entende as maneiras de Deus fazer? Aí, sabe, tá bom, sabe, Deus falou, tá bom, agora eu vou mudar a história, eu vou mudar a história da humanidade. Deus era poderoso para dizer assim, Satanás, preso. Povo quebrantado. Porque Deus quebranta isso. Aí Deus, em vez de chegar e dar uma ordem lá de cima para baixo, ele envia Jesus, mata o filho dele, faz o filho dele se tornar homem, mata o filho dele para salvar a gente. Quem entende um negócio desse? Quem entende uma coisa dessa? Jesus está andando aqui. Um dia ele está vindo, andando sobre as águas. Aí Pedro fala assim, vou também? Vai. Quem entende Jesus? Quem entende Deus? Deus decide espalhar o evangelho pelas nações gentílicas. Tinha 12 discípulos que andaram com Jesus. Os caras andaram turbinados com Jesus, aprenderam tudo de Jesus, passaram pelo Pentecoste, estavam cheios do Espírito Santo, abria a boca, 3.000 convertia. Deus, em vez de falar assim, Tiago, é você. Ele tem que salvar o cara que mais queria matar crente. Ele pega o cara que mais odiava crente na face da terra e falou, você vai ser meu missionário. Quem entende a mente de Deus? Quem entende os caminhos do Senhor? E essa é a razão pela qual eu quero conversar com você. Sabe por quê? Porque muita coisa que acontece na sua vida você não está entendendo, mas Deus está no controle. Ouça. Meu Deus. A gente não entende, mas Deus continua no controle. Sabe quando você olha e está tudo errado? Deus está no controle. Deus está no controle. Quem entende Deus, tira Rodrigo e Vanessa lá de Valinho, bota aqui, passa um tempão, começa a trabalhar, vai levar para Valinho de volta. Meu Deus do céu. Nem eu entendo esse negócio. Sabe? Nem eu entendo. Quando falaram hoje, eu falei, pirou. Vou ter que abrir uma igreja lá em Valinho. Sabe, queridos, quem entende os caminhos do Senhor? O que Isaías está colocando através da profecia é que, mesmo que você não entenda, você precisa confiar. Você precisa entender que na trajetória da tua vida, você não nasceu onde você nasceu por acaso. Você não viveu o que você viveu por acaso. Você não está vivendo o que você está vivendo por acaso. Quem tem Deus não tem acaso. Pastor, mas será que Deus não está me olhando? Ah, que está. Ele está. Pode ter certeza que Ele está. Ainda que eu não entenda o caminho pelo qual Ele está traçando a minha vida. Ele está. Quando eu olho a minha vida, sabe, eu costumo dizer que Deus é um grande arquiteto, que na sua soberania Ele traçou a jornada da minha vida,
Quem falou que eu estaria aqui hoje? Quem falou que eu chegaria onde eu cheguei? Por que que eu nasci onde nasci? Por que eu vivi o que eu vivi? Por que eu tenho a família que tenho? Sabe? Por que eu tive que aprender o que eu aprendi? Por quê? Sabe por quê? Porque não importa o que você pensa da sua vida, importa o que Deus pensa da sua vida. Aquilo pelo qual eu e você temos traçado a nossa jornada, a nossa caminhada. Sabe, quando você tem Deus, Deus continua no controle. Ainda que por todos os ângulos isso pareça incoerente. As suas circunstâncias não diria que Deus está ali. Mas é exatamente nessa circunstância que Deus é Deus. É nessa trajetória que Deus se torna Deus. Sabe, você não nasceu onde nasceu, viveu o que viveu, sofreu o que sofreu, por acaso. Tudo, na verdade, é um cenário que Deus entra nele para mudar, para confirmar, para fazer o que for necessário. Sabe, Deus é um Deus que aproveita todos os cenários da nossa vida. Os vitoriosos, os exitosos e os fracassos. Deus é o Deus que quando não é Ele que nos leva para o palco, Ele sobe no palco que alguém nos levou. Se não é Deus que montou o palco para você subir, mas você está nele, Deus sobe no palco que você está, no lugar onde você está, e nesse palco Ele vai ser glorificado. E a aliança dele contigo vai permanecer. Amém. Deus é um Deus que transforma o palco que o diabo arma para te derrubar, no palco para que você seja engrandecido. Deus é o Deus que, se não te poupa da luta, Ele entra nela com você. Sabe? Ele entra nela com você. Essa é a razão pela qual existe a palavra Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco. Mas nem sempre a gente consegue ver Deus nos nossos caminhos, principalmente quando esses caminhos são caminhos de dores, quando esses caminhos são caminhos de injustiças, quando os caminhos são caminhos tortuosos aos nossos olhos. Há uma frase popular que diz que Deus escreve certos por linhas tortas. Essa frase é mentirosa. Deus sempre escreve certos por linhas certas, mesmo que aos nossos olhos pareçam tortas. Tá? Deus sempre escreve certo por linhas certas, mesmo que aos nossos olhos essa linha, essa jornada pareça torta. Se existe um personagem que conheceu esse Deus dos curiosos caminhos, chamava-se José. A trajetória da vida de José, ela é curiosa. Os caminhos pelos quais José andou, as mudanças, os lugares, os relacionamentos, os empregos que ele teve, as injustiças que ele sofreu, sabe? Deus estava no controle de tudo. Sabe, mas quando você não conhece o fim da história, o processo é dolorido. Eu costumo dizer que contar a história de um personagem bíblico é muito agradável. Porque você constrói uma ideia que mesmo em meia luta, você chega no final e diz assim, ó, venceu. Porque você sabe o final. Agora, você não sabe qual é o seu final. Eu não sei qual é o meu final, mas eu tenho uma boa notícia. O Deus que deu um bom final a José é o Deus que vai dar um bom final a você. Sabe, ainda que a gente não tenha escrito a nossa história, ainda que a nossa história não tenha terminado, ainda que algumas coisas ainda estejam nebulosas em relação ao processo, eu quero dizer que o Deus de José é o seu Deus. Sabe? E que ainda que os caminhos possam não parecer tão nítidos, tão claros, sabe, Deus está nele. Os pensamentos de Deus não são os seus. Os meus pensamentos também não são
os pensamentos de Deus. Vá até Êxodo, capítulo número 50. Vou ler 2 textos. Êxodo capítulo 50. Gênesis capítulo 50. Versículo 20 diz assim. Versículo 19. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, e para conservar muita gente com vida. Atos capítulo 7. Versículo 9 diz assim, Atos 7, 9 diz assim: os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Repita comigo: Deus era com ele. Eu vou ler de novo. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José ao Egito, mas Deus era com ele, e os livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, de modo que o constituiu governador do Egito e todo o seu palácio. Deus era com ele. Os caminhos pelos quais Deus conduziu a vida de José, talvez não fosse tão entendida por ele o tempo todo. Você conhece a vida de José, e existem algumas coisas interessantes que eu pensei sobre José. A vida de José descreve o controle de Deus no caminho dos homens. Por exemplo, o seu nascimento. O nascimento de José é uma intervenção de Deus. A sua mãe, amada do seu pai, Jacó, não podia dar filhos. E Jacó já tinha tido 10 outros filhos, até que finalmente Raquel, a sua amada, abre-se a sua madre e ela tem um filho amado chamado José. Minha pergunta é: no caminho de Deus, quem era a mulher que Jacó amava? Raquel, né? Por que Deus não deu logo o filho para ela? Por que Deus deixa para dar a criança no final? Deus é o Deus dos 46 do terceiro tempo. Deus é o Deus da prorrogação, Daniel. Sabe quando a água bateu no nariz? Eu tenho uma boa notícia. Deus não vai vir ainda. Sabe quando você não aguenta mais, e aí você submerge, desce? Quando você está quase morrendo, aí Deus age. Se alguém falou assim: pastor, a água está no nariz, eu falei: fica tranquilo, tem que descer ainda um pouquinho mais. Ainda tem um pouquinho mais para descer. Deus é o Deus dos 46 do segundo tempo. Deus é o Deus do intervalo. Mas eu tenho uma boa notícia: Ele está no controle. Muitas vezes acontece isso. Sabe, José é fruto dos 46 do segundo tempo de Deus na vida de Jacó. E finalmente a mãe dele tem uma criança e ficou animada, foi ter a segunda. E quando nasceu o irmão mais novo dele, Benjamim, coitada da velha, não aguentou o tranco, pifou. Morreu. Quando ela veio a falecer,
José, a partir de agora, Jacó olha para aquelas duas crianças, José e Benjamim, e ele via Raquel. Muita gente condena Jacó pelo amor excessivo em relação a José. Mas, por gentileza, se põe na pele de Jacó. A mulher que ele mais amava deu a vida por causa daqueles dois filhos. Então, aqueles dois filhos representavam a própria esposa. Sabe? Então, ele cuidava daquelas crianças pequenas como se estivesse cuidando da sua própria esposa. E a José, de uma maneira especial, sabe? Ele tinha algo especial na vida de José. Mas deixa eu contar um segredo para você. Não foi à toa que Jacó amava José. Eu descobri que quando Deus tem um projeto, Ele faz todo mundo amar aquele projeto. José era um projeto de Deus, que Deus havia prometido em Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Deus vai falar para Abraão. Fala assim, Abraão, entenda, Abraão, o filho dele é Isaac, o neto dele é Jacó, né? O neto dele é Jacó, e o bisneto dele é José. Então, ou seja, para o tataravô, bisavô, né? Para o bisavô, ele prometeu. Ele falou assim, Gênesis 15, 13 vai dizer assim, a sua família vai para uma terra alheia. Entenda? Deus fala com o bisavô de José. A sua família vai para uma terra alheia. E quando chegar naquela terra alheia, tá? Quando chegar naquela terra alheia, eu vou fazer algo na sua vida. Mas para chegar nessa terra alheia, tem todo um processo. Deus fala que a família de Abraão ia para o Egito. E no Egito aconteceria algo extraordinário, porque eles sairiam de lá com muitos bens depois de 400 anos. Para que isso pudesse se cumprir, José nasceu. Agora preste atenção, fala comigo assim, Deus avisou ao bisavô que a família dele ia para o Egito. E depois de 400 anos, Deus cumpriria a promessa de uma nova terra. Agora olha o caminho que Deus faz. Deus dá um filho para Abraão chamado Isaac. Deus dá um neto para Abraão chamado Jacó. Deus dá um bisneto para Abraão chamado José. Alguém tinha que ir para o Egito. Porque havia uma promessa que eles saíram do Egito. Você acha que foi por acaso que José foi parar lá? Os curiosos dos caminhos de Deus. Agora, o que me impressiona é a forma pela qual Deus age para cumprir a sua promessa. Ouça, não há impedimento para Deus cumprir o que te prometeu. Ouça, não existe impedimento para cumprir na sua vida o que Deus disse que ia fazer. Ainda que os caminhos sejam curiosos, ainda que os caminhos não sejam compreendidos, ouça, Deus continua no controle. Deus havia prometido que a família iria para o Egito, tinha que chegar lá de algum jeito. Quem pagou o pato? José. Agora imagina você no lugar de José. Você conhece a história? Os irmãos tinham inveja de José, porque José era um sonhador. Qual era o sonho de José? O mesmo sonho que prometeu para Abraão. Que Deus usaria a vida dele para cumprir o plano de Deus. Quando ele conta o sonho de Deus, que não era dele, era de Deus, os seus irmãos invejam ele. Já aconteceu isso com você? Você começa a falar daquilo que Deus fez na tua vida, todo mundo diz assim, pirou, endoidou. Eu conheci um médico, ele estudou, ele se graduou, ele se pós-graduou, e terminados os dias da sua pós-graduação, ele recebeu uma colocação, e ele veio trabalhar aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas,
E rapidamente ele ganhou uma chefia e ele estava no meio daquela chefia dele aqui, no Instituto de Oncologia. E de repente, um parente dele, que mora no interior da Amazônia, teve uma situação de câncer e ele, por compaixão àquele parente, ele foi fazer uma visita para consultar aquele parente que não podia vir. Nunca mais voltou, se tornou missionário. E tem salvo milhares de pessoas, centenas de pessoas. Largou o Hospital das Clínicas para isso. Mas tinha que um parente ficar doente lá na Amazônia para ele cumprir o chamado? Aí conversando, conheci, ele falou assim, quando eu era criança eu fiz um voto, falei, Senhor, eu queria trabalhar entre os índios. Ele teve que fazer medicina, oncologia, ficar bem estabelecido, um parente ficar doente lá, para ele ir lá e cumprir o chamado dele. São Josés. São Josés. Que Deus vai conduzindo a sua caminhada, a sua jornada. Agora, o duro é lidar com o processo, esse caminhar de Deus, esse curioso caminho de Deus. Né? Você conhece a história. José tem um sonho, José decide servir o seu pai, José decide servir os seus irmãos, os irmãos ficam irados com ele, vem a oportunidade, pegam ele, jogam ele numa cova e deixam ele ali padecendo. Mas quem era José? José era uma promessa de Deus que ia para o Egito e ia suprir. Quem era José? José era a pessoa que Deus ia usar para alimentar milhares de pessoas. Entenda que o que José fez não beneficiou só a nação dele, beneficiou todo o Egito. O que José fez não salvou só a sua família. O que José fez salvou muita gente. Mas para salvar muita gente tem um preço. Pastor, eu quero salvar muita gente. Tem um caminho tortuoso aos seus olhos, mas correto aos olhos de Deus para você caminhar. Algumas jornadas, eu costumo chamar disso preço. O preço de andar naquilo que Deus nos chamou para andar, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe? A Bíblia diz que em tudo isso que aconteceu, Deus era com José. Diga assim, Deus era com José. Deixa eu falar para você algumas áreas pela qual Deus era com José, porque são as mesmas áreas que Deus é contigo. Deus era com José na sua casa, com seus irmãos, que tanto maltratavam ele. Eu vou repetir. Deus era com José na sua família. Querido, e que família o bichinho tinha? Pensa num posto de encrenca. Pensa num posto de encrenca. Antes dele nascer, a mãe quebrava o pau com a irmã porque disputava o marido. Na frente dele tinha 10 querendo matar ele. Deixa eu contar um segredo, querido. Ainda que dentro da família, todo mundo seja contra você. Ainda que ninguém entenda você dentro da sua família. Ainda que parentes, irmãos, tios, e seja lá o que for, que raio for, está contra você, deixa eu dizer, quando Deus é contigo, sabe, nada disso vai parar o projeto dele na sua vida. Sabe, queridos, eu já contei para vocês algumas histórias familiares, onde, não por maldade, mas por ignorância, né, eu vi pessoas familiares entrarem para prejudicar o meu caminho. Eu tenho uma pessoa na minha família que simplesmente me odiou a vida inteira. Sabe? Eu vi pessoas na minha família que torceram para o meu fracasso e tentaram contribuir para isso de uma maneira toda especial. Ainda que por ignorância. Não creio que haja maldade suficiente para isso. Mas às vezes um mau entendimento, um coração distorcido, um coração sem Deus, um coração corrompido pelo inferno e pelo pecado. Deixa eu contar um segredo para você. Se você foi alvo de injustiça na sua família, eu tenho uma boa notícia, Deus é com você. A Bíblia diz que no meio dessa família, Deus era com José.
Os irmãos perseguiam José, Deus dava sonho para ele. Os irmãos matavam José, Deus estava com ele. Os irmãos pegaram José, jogaram José num poço, e a Bíblia diz que no poço Deus era com ele. Eu tenho uma boa notícia para te dar: quando Deus é com você, ainda que os caminhos pelos quais você veio a esse mundo, ainda que a família que te trouxe a esse mundo não seja mais ajustada, ouça, ainda que a família que te trouxe a esse mundo não seja mais ajustada, o amor de Deus é suficiente para te tirar daquilo que seria a tua ruína, para te levar a um lugar de honra. Que o pastor Adson diga isso. Sabe? Deixa eu lhe contar um segredo, queridos. O amor de Deus é mais profundo que o mar. É aquele, sabe, que você não consegue entender, mas ainda que você, dentro do teu contexto familiar, não tenha tido a melhor família, a família mais ajustada, quando você é um projeto de Deus e Deus é com você, Deus alinha os caminhos familiares pelos quais você veio a esse mundo. E eu só tenho uma coisa para te dizer: faça como José. Tenha o coração limpo em relação a essas pessoas. Sabe, o que eu amo na vida de José é que, apesar de tudo que os irmãos tramaram contra ele, está lá no, a Bíblia diz assim: não tema, eu não sou Deus. Não sou eu que vou punir vocês. Eu não estou no lugar de Deus. Sabe, se o caminho pelo qual você veio a este mundo, a família que te trouxe a esse mundo, não contribuiu muito para que você fosse uma pessoa ajustada, deixa eu lhe contar um segredo: Deus é com você. E a maneira de você retribuir isso a Deus é perdoando essas pessoas. Sabe? Segunda coisa pela qual Deus era com José. Deus era com José nos poços e nas valas da vida. Deus era com José lá naquele poço onde jogaram ele. Gosto daquela música: se tentaram, sabe, fazer uma cova e jogar ali você dentro daquela cova. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fico imaginando José dentro daquela cova, né, pensando sobre todos os sonhos que Deus tinha para ele. Querido, eu já vivi alguns poços. Sabe aquela expressão, fundo do poço? Alguém falou assim: pastor, eu estou no fundo do poço. Querido, eu não tenho certeza, mas essa expressão veio de José. José estava no fundo do poço. Mas não tinha onde sair mais. O que é o fundo do poço? É um lugar tão profundo que você não tem mais onde sair. José esteve no fundo do poço. Deixa eu contar um segredo. Se você está no fundo do poço, Deus tem um projeto e o projeto dele não muda, ainda que você esteja no fundo do poço. Ainda que você esteja no final do poço, Deus é com você. Porque Deus era com José. Agora, interessante, né? Deus era com José e tirou José daquele poço. Sabe? Segundo lugar, Deus era com José mesmo quando ele estava no fundo do poço, nos dias difíceis. E o que eu chamo a atenção para isso, me chama a atenção é o seguinte: Deus tem uns caminhos incríveis. José é vendido. Os seus irmãos queriam ganhar dinheiro. Deixa eu contar um segredo para você. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Existiam muitas caravanas que compravam escravos. E quem comprou José foram os parentes dele, os ismaelitas. Quem comprou ele foram os descendentes de Ismael, que era meio primo dele, ou seja, os irmãos venderam ele para os primos. Que famíliazinha ajustada. Um te vende, outro te compra, né? Os ismaelitas, eles compravam escravos e vendiam para todo mundo. Mas eles não podiam vender José para qualquer um, porque Deus falou que José tinha que ir para o Egito. Então os ismaelitas tinham que comprar José e eles tinham que ir para o Egito. Ouça, Deus está sempre no controle, ainda que você esteja no fundo do poço. Foi Deus que permitiu ele ser vendido para os primos
e foi Deus que mandou os primos para o Egito. Porque Deus está no controle, ainda que para você esteja no fundo do poço. Terceira verdade, Deus era com José na sua vida profissional. A Bíblia diz que Deus era com José. Ele chega no Egito, é exposto numa praça pública. Centenas de cobradores. Eu vi um filme sobre José. Se for algo parecido com aquilo que eu vi no filme, eles pegavam vários escravos e mostravam. Escravo tal. E tinha lá centenas de compradores. Todo mundo queria comprar um escravo. E no filme que eu vi, tinha uns caras que compravam escravos, sabe, para humilhá-lo. O escravo ia para uma casa que só misericórdia. Mas Deus era com José. Quem tinha que comprar escravo, quem tinha que comprar José tinha que ser um cara rico. E tinha que ser um cara importante. Por quê? Porque Deus era com José. A Bíblia diz que José chega na casa de Potifar. Está lá em Gênesis 37. E a Bíblia diz, literalmente, que lá na casa de Potifar, na vida profissional, Deus era com José. Olha só, olha esse texto. Tá? Olha aqui. Olha que texto interessante. Gênesis 39, 2 e 3. Gênesis 39, 2 e 3. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Estava na casa do seu senhor egípcio. 3. Vendo Potifar, você pensou que a expressão é a mesma? Que o Senhor era com José, era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Diga assim, Deus era com José. Quando ele começou a arrumar o primeiro emprego dele, Deus decidiu abençoá-lo, e de escravo ele se tornou, sabe, chefe de uma casa. Entenda, sabe, que quando Deus é com você, Deus vai te prosperar na sua vida profissional. Então, por gentileza, não se limite, não limite Deus. Ah, pastor, estou desempregado. Sabe, eu fazer Uber? Mas não vou mesmo. Fazer Uber é muito humilhante. Eu fui gerente de multinacional. Quem não é fiel no pouco nunca é colocado no muito. Deixa eu lhe contar um pequeno exemplo de um amigo meu. Já pregou nesta igreja, vocês todos conhecem, já abençoou a vida da maioria de vocês. Chama-se Vitor Ornelas. Pastor Vitor Ornelas é um profeta de Deus, cidadão americano. E as coisas começaram a não dar muito certo na vida dele. Ele começou a ter algumas dificuldades financeiras. Um dia, ele chamou a esposa dele e falou assim, amor, eu vou fazer Uber. Fazia as atividades dele profissionais como pastor, mas não tinha dinheiro, a igreja estava passando um momento ruim, bem difícil. E o pastor Vitor começou a fazer Uber nos Estados Unidos. E eu chorei muitas vezes que eu ligava no vídeo com ele, estava lá o Vitor um pouco barbudo, com um chapeuzinho. Eu sempre vi ele de terno e gravata, bonitão, pregando. Eu olhava o Vitor com aquela roupinha, sabe, bem churreca, bem assim, trabalhando 16, 18 horas, 20 horas por dia, sabe, para poder levar o pão para casa. Eu dizia assim, Deus, faz isso com o Vitor, não, Deus. Você não sabe quantas vezes eu tive vontade de manda o Vitor para cá, manda, eu cuidei dele aqui no Brasil. Sabe, manda o Vitor para cá, homem de Deus. E ali, ó, quase 2 anos fazendo Uber. Um dia, um amigo dele, sabendo que ele era pastor do Uber, falou assim, Vitor, olha por mim, cara. Estou tentando uma vaga numa prova e já fiz 10 vezes a prova e não passei. Mas emprego é maravilhoso. Sabe, é uma das maiores seguradoras do país, o emprego é tal e tal e tal, olha por mim. Aí ele falou, cara, deve ser bom mesmo, você está tentando 10 vezes fazer, rapaz, quem entra nesse negócio fica bem. Aí o cara falou assim, por que você não vai fazer a prova, Vitor?
Eu falei, rapaz, tem anos que eu parei de estudar, tem que ver matemática, e ele é professor de letras, né? Ele é formado em letras. Eu falei, cara, não vai dar certo nunca esse negócio de finanças aí. E aquilo ficou na cabeça dele, o amigo falou assim, Vitor, tomei pau, 11ª vez. Ora por mim. O Vitor falou, quer meu negócio? Vou lá nessa empresa. E foi lá na empresa. Chegou na empresa, tomou ciência do que fazia. A gestora da empresa falou assim, ó, você tem que fazer essa prova aqui. Se você passar nessa prova, você está contratado. Você tem perfil. Ele chamou a esposa dele, falou, amor, eu preciso de 15 dias parar o Uber, parar tudo para estudar. Ele falou que os 3 primeiros dias era a mesma coisa que ler japonês. Aquilo não entrava, ele entrou em oração, a coisa foi entrando e ele fez a prova. Na história da empresa de 43 anos, só uma pessoa passou na primeira vez que fez a prova. Tinha sido a gerente, ele foi a segunda pessoa. Sabe por quê? Porque quando Deus é com José, as coisas mudam na vida profissional. Mas ele teve que fazer Uber, sabe? E esses dias ele me ligou, falando em valores astronômicos de comissão. Não vou citar porque não tem necessidade, mas astronômicos. Até para os Estados Unidos. Sabe por quê? Porque Deus era com José. Quando Deus é com você, ainda que você comece pelo Uber, a sua vida profissional vai dar certo. Sabe, ainda que você comece como boy, mensageiro, não tenha medo de recomeçar, por favor. Não tenha medo de recomeçar, não existe trabalho indigno. Quando Deus é com você, comece como escravo e você vai se tornar governador. Por quê? Porque Deus é com você. Deus é com você. Você está gostando da mensagem? Eu estou. Tá? Em quarto lugar, Deus era com José nos seus relacionamentos. A Bíblia diz que Deus foi com José quando chegou na casa de Potifar. Deus foi com José quando ele ficou preso. Sabe por quê? Porque José aprendeu a se relacionar. José não era vingativo. José se relacionou bem com os irmãos, apesar da injustiça. Se relacionou bem com o seu patrão, com a sua patroa que tentou e mentiu contra ele. Se relacionou bem com o carcereiro. Eu gosto muito dessa expressão. Quer ver? Vai comigo lá. Em Gênesis. Não vou ler, não vai passar muito. É grande o texto. A Bíblia diz que José chegou na cadeia e ele achou graça aos olhos do carcereiro, porque Deus era com ele. Ele na cadeia se tornou chefe dos carcereiros. Dentro da cadeia, em vez dele ficar irritado, irado, por causa daquilo que ele estava vivendo, sabe, ele tratou bem o carcereiro, ele tratou bem os seus colegas de cela. Sabe, quando Deus é com você, Deus vai te dar graça para gestionar os relacionamentos, ainda que sejam de injustiça de pessoas. Não se paga mal com mal, se paga mal com bem. Estou terminando. Quinto lugar, Deus era com José na sua vida ministerial. No seu relacionamento com a sua espiritualidade. Sabe, eu gosto de pensar que José era um homem que tinha um dom de interpretar sonhos. Tá? Nossa equipe de louvor pode subir, por gentileza. Sabe, José era um homem que tinha o dom de interpretar sonhos. Ele interpretou o seu próprio sonho. Ele sabia onde Deus ia levar ele. Ele interpretou o sonho dos seus colegas de cárceres. E quando o faraó chama ele para interpretar sonho, disseram assim, José é o cara. Você sonha e ele descobre o sonho. Quando ele chega diante de Faraó fala assim, disseram que você é um cara que interpreta sonho. Ele falou assim, não, isso é um dom que Deus me deu. Entenda? Ele falou assim, isso é um ministério. Isso é um dom que Deus colocou em mim. E eu estou usando isso para servir as pessoas. Quando Deus é com você na vida ministerial, o dom que Ele te dá é para servir pessoas e não servir a você mesmo. Só que quando você serve pessoas, Deus serve você. Os curiosos, caminhos de Deus. Começou com a injustiça, começou sua vida num poço,
e terminou sua vida no palácio. Os irmãos que intentaram a morte dele, Deus entrou no caminho, no palco que os irmãos. Mas e os caminhos para isso? E os pensamentos para isso? Não resista aos caminhos de Deus. Não resista aos pensamentos de Deus. Deus é com você. E Deus ama você. Eu quero nessa manhã dizer, não importa o que você esteja atravessando, não importa que você não entenda bem o que está acontecendo na sua vida, não importa que os caminhos pareçam nebulosos, os caminhos pareçam tortuosos, ainda que pessoas tenham se levantado e você se sente um José, te jogando na cova, te jogando no fundo do poço, mentindo contra você, tentando te derrubar profissionalmente, sabe, tentando destruir você emocionalmente. Eu tenho uma notícia: Deus é com você, como foi com José. E o amor de Deus está à sua disposição. E Deus vai subir nesse palco que montaram para te destruir e vai ser glorificado em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, por gentileza. Quem já não pensou que Deus estava longe? Quem já não pensou que Ele iria te abandonar? Quem já não pensou que não iria acabar a dor? Quem já não pensou que não era alvo deste amor? Mas a tua vida vale mais que o mundo para Deus. Mas a tua vida vale mais que o mundo para Deus. O amor de Deus é mais profundo que o mar. O amor de Deus não escolhe a quem quer amar. O amor de Deus é pra você e para mim. O amor de Deus nunca terá fim. Desfrute do amor de Deus. Ele é para você. Ele está no seu caminho. Quem já não pensou que Deus estava longe? Quem já não pensou que Ele iria te abandonar?
você e para mim. O amor de Deus nunca terá fim. Ouça. Com a permissão do pastor Alisson, todos nós temos um pouco de José. Todos nós passamos por caminhos parecidos com os caminhos de José. Essa música que nós estamos cantando é uma composição do pastor Adson, líder de louvor desta casa, que nasceu fruto das experiências de José na vida dele. Desde o seu nascimento, quando ainda criança, viu os seus pais serem assassinados, ser levado para um orfanato, ali sendo criado. E naquele orfanato Deus usa os caminhos não compreendidos para levar uma pessoa a amar eles, tirar ele daquele orfanato. Caminhos de Deus. Tem o falecimento dos pais, vai para um orfanato junto com seus irmãos, 8 irmãos. Deus move o coração de uma missionária, ela adota essas crianças, e o amor de Deus é manifesto na vida dele, tirando ele daquele lugar e levando ele para um lugar de honra. Caminhos de Deus. Caminhos. E também tantas experiências ao longo da vida dele, ministeriais, familiares, que pareciam onde tudo estava errado, onde parecia que Deus tinha abandonado. E é nessa hora que o amor de Deus se manifesta, que Ele entra no teu caminho, porque Ele é com você, assim como foi com o pastor Adson, assim como foi com a minha vida, assim como foi com a sua vida. O amor de Deus continua à sua disposição, e Deus quer te amar exatamente nesse momento da sua vida, no lugar onde você está, nesse caminho que você não entende, nessa luta que você está vivendo. Deus continua te amando, porque Deus é com você. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer que, embora você não conheça os caminhos dele, você não entenda os pensamentos dele, Ele continua sendo Deus e Ele está no controle. Pastor, eu estou no fundo do poço. Ah, Deus está lá com você. Pastor, eu não estou sendo compreendido. Deus está lá com você. A minha vida profissional está um fracasso. Deus está lá com você. Eu não entendo porque isso está me acontecendo. Ouça, Deus era com José, Deus é com você. Deus trouxe aqui você nessa manhã para alimentar a tua fé e para dizer, sabe, assim como Deus foi com José, assim como Deus foi com o pastor Adson, assim como Deus foi com o Djalma, Ele é contigo. Ele quer te dar uma experiência de amor. Ele quer manifestar o amor dele sobre a sua vida nesta manhã. E se você quer um toque desse amor, se você precisa de um toque desse amor nesta manhã, enquanto cantamos, vem aqui ao altar. Eu quero orar com você, sai do seu lugar. Eu quero ver Deus tocando a sua vida, mudando a tua história. Como mudou a história de José, como mudou a minha história. Saia, se espalhe por aqui, por gentileza. Venham para esse altar. É mais profundo que o mar. Se aproximem, por gentileza, venham, por favor, cheguem aqui comigo. O amor de Deus. Ele não escolhe a quem quer amar, Ele escolheu você, a mim. A quem quer amar. O amor de Deus. Deus era com José. É para você e para mim. Meu Deus. O amor de Deus. Uau. Nunca terá fim. Aleluia. Declare isso. O amor de Deus. Aleluia. É mais profundo que o mar. Deus era com José. O amor de Deus não escolhe a quem quer amar. O
você é para mim. Aleluia! O amor de Deus nunca terá fim. Aleluia! O amor de Deus é mais profundo que o mar. O amor de Deus, perfeito de Deus, Não escolhe a quem quer amar. oh, quem poderá nos separar? Deixa É pra você e para pra você todos os dias. O amor de Ouça. Os curiosos dos caminhos de Deus. Não tenta entender Deus, tenta confiar nele. É impossível explicar o porquê do porquê. É impossível. Mas é possível conhecer um Deus que ama tanto, 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 que ele entra nesses curiosos, incompreendidos do amor. Ele entra nesse caminho que nós não sabemos porque estamos nele. E é nesse lugar que Deus entra. É nesse lugar que Deus entra. Com o seu amor, com a sua misericórdia. E é nesse palco que ele muda a tua história, como mudou a história de José, como mudou a minha história, como mudou a história de tanta gente. Simplesmente porque ele te ama. Simplesmente porque o amor dele é muito inexplicável. Ouça, não foi Deus que te levou para esse lugar, mas é Deus que entra nesse lugar com você. É Deus que nesse lugar ele se torna um Deus cuidadoso, zeloso, amoroso, que vai transformar tua história, Glaucia. Sabe? É Deus, é Deus, é Deus, Vanessa, é Deus. Eu conheço esse Deus. Muitas vezes, ao longo da minha jornada, da minha vida, eu estive nesse lugar. Eu estive nesse lugar onde falei, por quê? Aonde vai levar isso? Confesso, irmãos, por gentileza, entenda, muitas vezes eu sondava meu coração e não achava razão pela qual eu estava nesse lugar. Porque quando a gente comete erros, estar nesse lugar é entendível. E Deus é tão misericordioso que vai lá e tira a gente, mesmo que a gente erre. Mas quando a gente não entende por que chegou nesse lugar, quando você sonda teu coração e não descobre por que está ali, Elaine, não é o que você fez. Elaine, não é o que você fez. É nesse lugar que você não entende que Deus vai te tirar. Entende? Só confia. Só confia. Só confia. Bárbara, só confia. Só confia. Deus continua sendo o mesmo. O Deus que amou José é o Deus que te ama. É o mesmo Deus. É o Deus de ontem. É o Deus de hoje. É o Deus do amanhã. Queridos, se 2018
Abriu um parede, não prestou. Ainda tem tempo para prestar. E tem um 2019 para o palco mudar. Sabe? Ouça, por favor. Ainda que você não esteja entendendo, sabe? Perceba o amor de Deus. Receba esse amor de Deus. Você vai receber isso. Deus está mudando o palco. Deus está entrando no cenário da sua vida hoje. Deus está entrando no cenário. Deus está entrando no cenário da tua vida hoje. Deus está entrando no cenário. Deus está entrando no cenário da tua vida hoje. Ele vai mudar. Oh! Oh! Aleluia! 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 Uou! Uou! Aleluia! O amor de Deus é mais profundo que o mar. O amor de Deus não escolhe a quem quer amar. O amor de Deus, o amor de Deus é pra você e para mim. O amor de Deus. Recebe, Carla. Recebe, filha. Recebe, filha. Ouça. Certo dia, havia um menino que era coxo, aleijado, manco, e os discípulos, Senhor, quem foi que errou? Ele ou seus pais? Porque tinha uma doutrina de que toda desgraça era fruto de pecado de alguém. Entende? E o discípulo queria saber quem foi culpado daquela enfermidade. Então assim, quem pecou? Quem cometeu o erro? Foi seus pais ou foi ele? Jesus olhou e falou assim, querido, não se trata de que erro, quem cometeu ele. Mas uma coisa é certa, essa doença não é para a morte, mas para que Deus seja glorificado. Tem certas coisas que não importa a origem, não importa quem errou, não importa o que foi que gerou para chegar onde chegou. A questão não está em quem errou, quem deixou de errar. A questão está que o amor de Deus, ele é capaz de chegar de uma maneira tão extraordinária e ser glorificado. Ser glorificado. Aquele menino foi curado. Porque Deus sempre é glorificado. Outra ocasião, um amigo de Jesus morreu. Amigo de Jesus morre também. A única pessoa que Jesus chamou de amigo, Lázaro. E seus irmãos disseram assim, Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes. Queridos, por gentileza, Jesus nunca chega atrasado, nunca. Jesus não está atrasado na sua vida. As irmãs disseram, se eu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus, se creres, verás a glória de Deus. Sabe, não importa o quanto esteja fedendo o problema. Sabe, o amor de Deus transforma morte em glória. Sabe, os incríveis e incompreendíveis caminhos do Senhor.
Feche seus olhos. Comece a falar com Deus.